O papel do homem no lar. O Regis me apresentou, meu nome é Felipe. Felipe Café é como, na verdade, a maior parte das vezes as pessoas me chamam. Café não é meu sobrenome, ele é meu apelido, tá bom? Mas não tem problema. Alguns vão dizer que é nome artístico, mas não é nome artístico, não. É apenas um apelido, tá bom, gente? E eu, desde o ano passado, junto com a minha família, nós estamos morando em Atibaia e nós nos tornamos missionários da organização Palavra da Vida. Organização essa onde eu estudei, onde eu servi por muito tempo, e nós estamos trabalhando exatamente na área de famílias, aqui com a Palavra da Vida, tá bom? Então, assim, nós nos alegramos muito quando surgem oportunidades para que nós estejamos falando com homens, mulheres, casais, com família, porque hoje, né, o núcleo, né, a concentração do nosso ministério tem sido esse. Como que nós vamos fazer? Nós temos 3 lives que vão acontecer aí durante alguns meses no ano, tá bom? Nós vamos falar sobre papéis e eu quero dividir da seguinte forma. Hoje nós vamos olhar um pouco para o papel dos homens, por isso que o título é A Vez dos Homens, tá? Porque vai chegar a vez das moças, a vez das mulheres também. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre um e o que a Bíblia fala sobre o outro. No texto que o Regis leu no início, nós vemos que a Bíblia tem algo a dizer sobre ambos. E nós vamos então dividir nossas lives. Hoje nós vamos falar sobre homens, depois sobre mulheres, depois nós vamos falar sobre o relacionamento entre eles, como é que esses papéis eles se complementam. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Prosseguindo aqui, para usar bem o nosso tempo. Nós estamos falando aqui sobre um momento na vida do homem em que, ao se tornar um marido, ele está desfrutando de, naturalmente, um desenvolvimento, um crescimento, ou assim se espera. É isso que eu estou chamando aqui de uma hora de crescer, tá bom? Deixa eu ver isso. Então, durante grande parte da história, só havia 2 fases na vida de um homem: infância e logo em seguida a fase adulta. Se você olhar para a Bíblia, por exemplo, a Bíblia não fala de outros momentos da vida. Tem a vida na infância e aí depois ele já é considerado um homem adulto. Essa transição de infância para a fase adulta, ela envolvia esses passos aí, certo? Envolvia deixar a casa dos pais, completar uma educação profissional, ou seja, ter ali algo que você saiba fazer, começar uma carreira, não uma ocupação qualquer, não um hobby, mas algo que realmente possa prover, conhecer uma mulher, amá-la, honrá-la, cortejá-la, casar-se com ela e então ter filhos. Esse era o ciclo natural da vida de um homem, certo? Durante a maior parte da história tem sido assim. Porém, o que está acontecendo? No próximo slide nós vemos que a tolice mundana ela alterou esse processo de infância para adultos e ela criou um terceiro estágio que ele não está na Bíblia, né? É um terceiro estágio que nós cremos nele como se ele fosse verdade inquestionável, mas não está na Bíblia, que é o estágio da adolescência, certo? Então, o que acontece? O que é o adolescente? O adolescente ele é o meninão que já faz barba. É basicamente isso, tá? A adolescência começa pouco depois da infância, certo? E se estende até onde, né? Hoje ela se estende indefinidamente, cada vez mais elástico, os limites da adolescência, cada vez mais amplos. Então, o ponto é que os meninos não sabem mais quando se tornam homens, não há pressão nenhuma na sociedade para que isso aconteça, e muitas vezes homens adultos, eles não entendem o que é ser um homem, e não entendem o que é assumir o papel de homem que a Bíblia coloca para nós. Pense comigo, gente. O que é que faz de um menino agora um adulto? Será que é simplesmente porque ele pode dirigir? É porque ele pode votar? É porque ele tem que se alistar no exército? O que torna um menino em um homem adulto? É se formar na faculdade? É se casar? É ter um filho? É comprar uma casa? Veja, ninguém sabe mais o que significa se tornar um homem adulto, porque nós criamos agora linhas tênues, né? Os limites não são claramente estabelecidos e, na verdade, em muitos casos, sequer há limite. Certo, gente? Então, nós vivemos uma época de uma adolescência infinita, onde os homens eles não se sentem chamados à responsabilidade
de não apenas se perceberem, mas se portarem como homens adultos. Nós vivemos a época da adolescência infinita, né? Uma síndrome de Peter Pan, onde alguns homens preferem continuar meninos para sempre, mesmo aqueles que são mais velhos, né? Mesmo aqueles que já têm um longo tempo de casado, mas eles acabam se comportando como verdadeiros meninões. Gente, não tem nada de errado em alguém ser um menino, desde que você tenha a idade para ser um menino. Mas você continuar sendo um menino quando é esperado que você seja um adulto, isso é um completo absurdo. Biblicamente falando, isso é um contrassenso, tá bom? Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre isso, tá bom? Eu vou trazer para vocês uma definição. No próximo slide nós temos aqui, né? Meu propósito com vocês é que nós precisamos resgatar a nossa identidade como homens. O que a Bíblia define que homens adultos são, tá bom? Não aquilo que a sociedade tenta nos pressionar no sentido de sermos irresponsáveis e tolos, mas o que a Bíblia ela diz sobre a nossa identidade como homens adultos. Nós precisamos resgatar quem nós somos. E Deus, ele não escondeu isso de nós. A Bíblia mostra o que é ser esse homem adulto. Mostra como Deus nos fez. Mostra como isso foi distorcido com a chegada do pecado, mas também mostra como a identidade do homem ela é restaurada através de Cristo. Então, a definição que eu quero trabalhar com vocês aqui nos minutos restantes é essa aqui. No cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las, através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Este é um momento que, se você quiser tirar um print, faça isso agora, tá bom? Por quê? Porque nós vamos revisitar essa definição durante todo o restante da nossa palestra aqui, tá bom? Eu vou fragmentá-la, nós vamos ver parte a parte, mas para que você possa sempre lembrar do todo, esse é o momento de você tirar o seu print, tá bom? Para você ter aí em mãos e poder sempre voltar à versão completa. Tá bom, gente? Então, nossa identidade como homens está aqui apresentada nessa definição. Então, vamos lá. Parte a parte, o que eu quero dizer aqui? Primeiro, eu falo que é no cerne da masculinidade, certo? O que eu quero dizer com isso, gente? Eu não estou aqui propondo para vocês uma definição exaustiva, né? Com todos os meandros, os detalhes, os pormenores, as exceções, não. Eu não estou trazendo uma definição exaustiva, eu estou tentando trazer uma definição que seja abrangente, né? Que ela consiga resumir qual é o conceito bíblico acerca do homem. É claro que você pode ter algumas situações específicas, algumas dúvidas específicas, certo? Sobre isso, mas entenda que a minha proposta aqui é simplesmente ter uma definição que abarque a maior parte daquilo que a Bíblia define como um homem adulto, tá bom? No cerne da masculinidade madura, certo, gente? Um homem, ele pode ser forte, ele pode ser belo, ele pode ser bem-sucedido, ele pode ser rico, ele pode ser inteligente. Mas, se ele não se sente responsável, né? Se ele não sente responsabilidade benevolente pelas mulheres, a fim de liderá-las, prover para elas e protegê-las, não tem jeito. Ele pode ter tudo isso e ele é um homem imaturo. Ele tem uma masculinidade incompleta. A masculinidade madura é uma forma de amor, não é uma forma de autoafirmação, não é o próprio sujeito querendo mostrar quem ele é, certo? E isso, a masculinidade madura, isso afeta o modo como um homem fala com as mulheres e um modo como um homem fala sobre as mulheres, o modo como um homem fala com a sua esposa, o modo como um homem fala sobre a sua esposa para outros, certo? Uma masculinidade madura afeta a maneira como ele se relaciona com mulheres que ele sequer conhece pessoalmente. Faz com que ele tenha uma repulsa por pornografia, porque ele sabe que ele está desonrando mulheres com essa prática, certo? A masculinidade madura leva um homem a se preocupar com o modo como ele trata as colegas de trabalho, ou como os seus colegas de trabalho tratam as esposas deles, certo?
e você não concordar, não reforçar comportamentos que sejam contrários à masculinidade madura. E é disso que nós estamos falando aqui. Então, no cerne da masculinidade madura está, próximo slide diz, um senso de responsabilidade benevolente. Ok? Olha que maravilhoso, gente. Um senso de responsabilidade benevolente. Com isso eu estou dizendo que a responsabilidade do homem, do marido, é promover o bem da mulher. Ele tem um senso de chamado para isso. Ele tem um senso de responsabilidade para promover o bem. Masculinidade é um dever, né, um chamado dado por Deus. Não é um direito a ser exercido para a própria satisfação, certo? O homem, ele prestará contas dessa responsabilidade para promover o bem, para a qual Deus o pôs no casamento, e ele prestará contas ao próprio Deus. Vamos lembrar lá em Gênesis 3:9, né, gente? Que quando Eva transgride, come do fruto, e dá para Adão, e ele também transgride e come do fruto, quando Deus vai ao jardim, Deus vai cobrar, né? Ele vai exigir, quem tem que prestar contas a ele é Adão. Deus não vai ter com Eva, é com Adão. Por quê? Porque essa responsabilidade por promover o bem, por zelar, por proteger, faz parte do chamado de Deus para o marido, certo? Então é importante nós dizermos isso. No cerne da masculinidade madura está esse senso, esse chamado à responsabilidade benevolente. E olha como isso é interessante, gente. Isso elimina todo o senso de autoritarismo, todo o senso de desprezo, né? Toda a percepção de domínio, certo? Todas essas questões que hoje em dia tantos movimentos se levantam para questionar, certo? E dizem que a Bíblia é um livro machista, né? Veja que a definição que nós estamos extraindo aqui dos princípios bíblicos é exatamente o contrário. O homem se sente na responsabilidade de promover o bem, certo? Ele quer que a mulher seja honrada, valorizada, né? É o que 1 Pedro 3,7 diz. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, certo? Então é isso, é a ideia de como é que eu posso valorizar, promover o melhor, como é que eu posso fazer com que essa mulher seja honrada. Isso está no cerne do que é ser homem. O papel do homem tem isso na sua base, no seu fundamento. Um senso de responsabilidade pelo bem. Esse senso de responsabilidade benevolente, ele se manifesta basicamente em 3 grandes áreas, né? E aí a gente começa a ser mais específico, né, quando a gente fala dos papéis. Se manifesta, esse senso de responsabilidade benevolente se manifesta em 3 grandes áreas. A primeira delas é na área da liderança, certo? No mundo de hoje, essa parte aqui da nossa palestra não faria grande sucesso. Certamente eu seria cancelado por muitos, inclusive em alguns meios cristãos, certo? Mas como o meu compromisso é com a Bíblia e não com a opinião pública, é isso que nós cremos, certo? A masculinidade madura envolve um senso de responsabilidade benevolente que o leva a liderar. Agora, como que essa liderança do marido em relação à esposa, como que ela é vista, é percebida? Então, primeiro ponto ali diz, essa liderança se expressa na força de servir e sacrificar-se pelo bem da mulher, e não para ser servido por ela. Então é uma força para servir e não para exigir serviço. Efésios 5, 25 a 26, texto que o Regis leu no início, né? Ele fala isso, maridos, cada um deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, por meio da palavra. Então, liderança masculina não é esbravejar ordens, é levar o relacionamento em direção a um objetivo maior. Foi isso que Cristo fez com a sua noiva. Jesus levou a sua noiva para a salvação por meio do seu sacrifício, certo? Cristo, ele parecia fraco ao fazer isso, né? Ele parecia ser alguém ali sem grandes poderes, mas ele era infinitamente forte ao dizer não para o caminho mais fácil.
E assim, quando homens maduros assumem a responsabilidade de liderar, eles não têm problema em liderar por meio do serviço. Eles não têm problemas em liderar por meio de, por vezes, parecer aquele que está sendo fraco, certo? Ele não está sendo fraco, ele está simplesmente dando prioridade para aquela a quem ele serve. Então, se expressa na força de servir e sacrificar-se pelo bem da mulher. Segundo lugar, essa liderança não assume o mesmo tipo de autoridade que Cristo tem sobre a mulher. Não é a mesma autoridade. Cristo tem uma autoridade que eu, como marido, não tenho sobre a minha esposa. Mas a minha autoridade depende dessa autoridade. Importante a gente entender isso, porque o homem, ele não tem sobre a esposa todos os direitos e toda a autoridade que Cristo possui. A lealdade dela a Cristo está acima da lealdade dela a nós, maridos, certo? Então nós precisamos evitar a tentação de querermos tomar o lugar de Cristo na vida delas. Nós devemos conduzi-las a depender de Cristo e não de nós. Nós devemos conduzi-las a elas entenderem que apenas Cristo ele é inquestionável. Apenas a vontade de Cristo ela é intocável, né? As nossas, por vezes, elas precisam ser revistas. Então, nós não temos o mesmo tipo de autoridade que Cristo tem sobre as nossas esposas, mas a nossa autoridade depende dele, certo? Porque nós queremos conduzir nossas famílias para que ele seja central, para que ele tenha o protagonismo. Terceiro lugar, essa liderança não pressupõe superioridade masculina, mas mobiliza as habilidades da outra pessoa. Então, gente, ninguém é perfeito e ninguém é superior em dignidade em relação àqueles a quem lidera. Isso vale para qualquer área. Um chefe, um líder, né, um governante, ele não é superior, ele não é melhor do que os outros a quem ele lidera. Um bom líder, ele considera as ideias de quem é liderado por ele. Pode até mesmo adotar as ideias daquele que é liderado por ele. Se as ideias forem melhores, qual é o problema? Então, o alvo da liderança não é demonstrar superioridade, né? Não é demonstrar uma perfeição, mas o alvo da liderança é despertar as habilidades das pessoas que conduzirão ao objetivo desejado para elas. O objetivo da liderança é esse, é capacitar o outro para que ele possa se tornar mais, para que ele possa se tornar melhor. Olha o que Efésios 5, 28 e 29 fala sobre esse aspecto da liderança do marido. Diz: da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta-o e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Nesse texto, a mulher ela é retratada como o corpo do homem, como parte dele mesmo. Então, alguém que trata a esposa como uma criança, né, como alguém incapaz, como alguém inferior, está, na verdade, tratando a si mesmo desse modo. Porque a liderança masculina não pressupõe superioridade. Na verdade, ela é um esforço para capacitar nossas esposas para serem cada vez mais belas, melhores, mais parecidas com Cristo. Ponto 4. A liderança masculina não significa que nós, homens, temos de iniciar toda ação, mas faz com que a gente sinta a responsabilidade de prover um padrão geral de iniciativa. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui. A Bíblia não diz que é o homem quem executa todo o planejamento das ações do casal. A Bíblia nunca diz isso. Haverá ocasiões em que a mulher ela fará todo o planejamento das ações, certo? Mas o ponto aqui é o seguinte: ainda assim, ainda que tenha ocasiões onde a mulher fará o planejamento do que vai acontecer, ainda assim, o que deve haver no casamento cristão é um padrão geral, comum, constante, rotineiro de iniciativas tomadas pelo marido, certo? Ele deve ser muito mais iniciador do que elas. A iniciativa tem a ver com essa liderança natural do homem no seu papel. Por exemplo, se é sempre a mulher que toma a iniciativa de vocês orarem juntos,
ou se é sempre a mulher que toma a iniciativa de vocês acordarem cedo para ir na igreja, ou se é sempre a mulher que toma a iniciativa de vocês lerem a Bíblia juntos, meu amigo, tem algo errado. A mulher até pode iniciar essas atividades, mas ela não tem a responsabilidade dada por Deus de ser a iniciadora delas. Se isso só acontece porque ela inicia, nós temos um padrão antibíblico aí nesse relacionamento, certo? Então, a liderança masculina não significa que toda ação tem que ser iniciada por ele, mas que o padrão geral de iniciativas pertence ao marido. Quinto lugar, a liderança masculina aceita a responsabilidade de dar a palavra final nos desacordos entre marido e mulher, mas não se utiliza disso a todo momento. Em um casamento cristão, a tomada de decisão se concentra no marido. É claro que não é uma tomada de decisão ditatorial, né? Ele busca a participação, ele busca as ideias da sua esposa, porque isso é tratar com honra, como nós vimos lá em 1 Pedro 3,7, certo? O marido cristão maduro, ele sabe que ele é imperfeito. Ele sabe que, por vezes, a sua opinião pode estar errada. E quando não é uma questão de certo ou errado, ele pode abrir mão da sua vontade para fazer a vontade da esposa. Na verdade, é até mais sábio, né, do que ficar arrumando briga por questões menores. Agora, no entanto, se há alguma discordância permanente, se há algum ponto irreconciliável, então nós precisamos entender o seguinte, que pertence ao marido a responsabilidade de fazer a escolha final. Se aquele ponto não é um pecado, então a decisão do marido deve predominar. Não chegamos a um acordo, não estamos lidando com algo que é um pecado. Então, já que nós estamos diante de um impasse, uma decisão precisa ser tomada e a liderança do marido envolve a responsabilidade de dar a palavra final em situações assim. O que traz para ele tanto o ônus quanto o bônus da decisão, né? Se as consequências forem boas, for uma decisão acertada, ok. E também, se for uma decisão equivocada, a responsabilidade também recai sobre ele. Certo? Ainda sobre a liderança masculina. Ela é sensível a expressões culturais de masculinidade, de modo a se relacionar com uma mulher com a dignidade de um homem, e não de forma agressiva ou pervertida. Então, gente, isso aqui significa coisas muito práticas para a gente. Significa, por exemplo, que nós, como maridos, nós não vamos querer nos apresentar, nos vestir, né, de um modo que seja nem grosseiro, né, nem largado, nem totalmente desajeitado, e também não vamos querer ter uma apresentação que seja, de alguma maneira, efeminada, certo? Nós queremos que a nossa masculinidade se expresse culturalmente como masculinidade. Isso também significa que nós podemos aprender modos e costumes e desenvolvê-los. Por exemplo, quando eu vou no restaurante com a minha esposa, quem é que dirige a palavra ao garçom? Não, não é que a esposa não pode, certo? Mas quem é que assume liderança em tratar ali com outro homem? Veja como é muito mais profundo do que simplesmente pedir o prato para o garçom, certo? Quem é que ajuda o outro a sentar-se, que puxa a cadeira? Quem é que abre a porta, facilitando a passagem? Quando estão caminhando na rua, quem é que anda do lado de fora da calçada, protegendo caso algum carro, algum veículo suba na calçada? Eu estou falando aqui de coisas que são culturais. Essas coisas mudam de cultura para cultura, de época em época, mas o meu ponto é, o verdadeiro homem, ele não tentará transmitir a ideia de que esses valores masculinos, eles não importam, né? Que eu sou um cara cabeça aberta, né? Que eu questiono as linhas que definem diferenças entre homens e mulheres. Não. Pelo contrário. A masculinidade bíblica significa que você, como homem, você tenta preservar os padrões que expressam, hoje em dia, na nossa cultura, a diferença clara entre um homem e uma mulher. Isso faz parte da sua liderança também. Ponto 7. Essa liderança reconhece que o chamado para a liderança
É um chamado ao arrependimento, à humildade e a arriscar-se. Porque, meus amigos, todos nós somos pecadores. Homens e mulheres, todos nós tivemos a nossa identidade distorcida pelo pecado. E nós precisamos admitir que nós podemos estar errados em nossa postura. Nós devemos nos humilhar diante de Deus e entender que Ele não nos chamou para estar acima das nossas esposas. Então entenda isso, marido, você não foi chamado para dominar, para desprezar, para pôr a sua esposa no devido lugar. Você foi chamado a liderá-la a viver como uma co-herdeira da graça de Deus, certo? E tudo que você puder fazer para capacitá-la, equipá-la, aprimorá-la nessa direção, o seu chamado envolve essa responsabilidade, certo? Então, no cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar, primeiro ponto que vimos. Segundo ponto, para prover, certo, gente? E aqui eu sei que eu vou entrar em algo bastante polêmico nos dias de hoje, tá bom? Mas a minha argumentação é a partir daquilo que a Bíblia está apresentando para a gente, tá bom? Primeiro ponto, gente, quando eu falo de prover, eu não tenho uma perspectiva de que mulher não pode trabalhar, tá bom? Eu não tenho essa perspectiva porque a Bíblia não me permite ter essa perspectiva, né? Quando a gente vê, por exemplo, ali Provérbios 31, vá lá comigo. Provérbios 31, se você tem uma Bíblia aí, Provérbios 31, 13 a 19. Veja ali no texto áureo que celebra a mulher piedosa. Falando sobre ela, diz que ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os da casa e designa tarefas às suas servas. Diz que ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela se entrega com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos. Ela percebe que o seu comércio é lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Então, gente, a mulher, ela pode trabalhar, ela pode ajudar no sustento da família. Veja que eu estou usando aqui o verbo pode. Eu estou lidando aqui com possibilidades. Eu não estou dizendo que a mulher tem responsabilidade com isso. Ela tem possibilidade com relação a isso. Quando nós falamos do homem, não é uma possibilidade. O homem, ele deve sentir o seu papel comprometido. Se por descuido dele, se por falta de disciplina, se por preguiça, ele se torna alguém que não provê e se torna dependente dos proventos da sua esposa. Por quê? Porque ela pode prover, mas ela não tem a responsabilidade disso, certo? Ela pode prover se é isso que Deus tem para ela pode ter a sua profissão, ela pode receber ali entradas, certo? Mas há uma diferença brutal entre possibilidade e responsabilidade. O homem deve sentir a responsabilidade benevolente de prover para a família. Isso, na verdade, gente, está implícito lá nas maldições do pecado de Gênesis 3. Lá, Gênesis 3, 16 a 19, diz o próprio Deus, né? Para a mulher ele declarou: multiplicarei intensamente as suas dores de parto, com dores você dará à luz filhos. O seu desejo será contra o seu marido, mas ele a dominará. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher, e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então nós temos aqui as maldições pelo pecado. E veja que elas atingem o homem e a mulher nas suas funções básicas na vida. A maldição não é que agora o homem tem que trabalhar no campo para ganhar o pão. Tampouco a maldição é que agora a mulher vai ter que ter filhos, vai ter que dar luz a filhos. Veja, o texto nos diz que a maldição é que
estas áreas da vida, tanto o trabalho quanto a maternidade, elas se tornam agora difíceis, frustrantes, pesadas. Desde o início, gente, Deus tem em mente que a responsabilidade específica do homem tem a ver com o trabalho, o sustento da sua família por meio do seu trabalho. E, ao mesmo tempo, a missão da mulher aqui, que é atingida pela maldição, envolve também sustentar, mas sustentar a família, dando luz a filhos e a instruí-los. Veja que suprir a família é prioritariamente o papel do marido ao sustentar a casa. Cuidar das crianças, né, instruir filhos é prioritariamente o papel da esposa e ambos estão sustentando a casa em frentes diferentes, estão se complementando. A casa não para de pé sem um ou sem o outro. Os dois são necessários, certo? Então, a responsabilidade de prover não é algo que deve recair sobre a mulher. Ela tem a possibilidade, certo? E aí vai depender de cada casal, daquilo que Deus tem para a vida de cada um, certo? De onde Deus quer cada um atuando. E, por fim, a responsabilidade do homem é também de proteger. Pertence à masculinidade aceitar o perigo a fim de proteger as mulheres. Ok? Hoje eu estava vendo um vídeo, né, de um cara que estava andando com a namorada na rua, e aí veio lá os dois bandidinhos, né, de moto, roubar o celular da mulher. Aí o que o namorado fez? Saiu correndo feito uma franga, né? Todo desesperado, deixou a menina sozinha lá sendo assaltada por dois marmanjos. Isso é a masculinidade dos nossos dias, ok? E é contra isso que nós nos posicionamos. Isso não tem a ver com o papel de um marido em relação à sua esposa. O papel tem a ver com proteger. Então, suponha que um homem e uma mulher estejam andando na rua quando chega um assaltante, certo? O caso que eu vi ali do vídeo. O que é que um homem cristão maduro ele deve fazer? Segundo a Bíblia, ele deve se colocar entre o assaltante e a mulher. Ele deve servi-la, estando disposto a sofrer para que ela esteja segura, estando disposto a perder para que ela possa ser preservada, protegida. Então, isso tem a ver com o chamado do homem. Ele é chamado a tomar a iniciativa também para proteger, para se pôr na linha de frente. É por isso que, historicamente, né, as profissões de grande risco, você põe aí bombeiros, policiais, é por isso que, historicamente, nas guerras, certo, onde você está protegendo ali os interesses da sua nação, os homens é que formam as frentes de batalha, tá bom? Porque isso tem a ver com o chamado deles, tem a ver com aquilo para o qual Deus os responsabiliza. Então, no cerne da masculinidade madura está um chamado, né, uma responsabilidade, um senso de responsabilidade benevolente, melhor dizendo, para liderar, prover e proteger quem? Mulheres. Veja que não é somente a esposa, é principalmente a esposa, mas mulheres em geral. Meus amigos, ser homem é o que nós somos por natureza. Nós não nos tornamos homens quando nós viramos maridos, né? Nós não nos tornamos homens apenas quando nós casamos. Homens é quem nós somos. E a forma como um homem toma a liderança, a forma como ele provê e como ele protege, varia de acordo com o tipo de relacionamento que ele tem com a mulher em questão. Mas ele tem uma prioridade com a sua esposa. Mas ele é alguém que exerce essa masculinidade, esse senso de responsabilidade benevolente, a qual as mulheres que Deus tem posto ao redor da sua vida, certo? Isso envolve filhas, primas, irmãs em Cristo, colegas de trabalho, certo? Ele é um homem que ele não é apenas um homem bíblico dentro de casa. Ele é um homem bíblico onde quer que ele esteja, certo? Então, para liderar, prover e proteger mulheres, e aí a parte final da definição. Através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Ok? Isso, como eu disse, gente, se aplica para inúmeras situações. Durante uma reunião, por exemplo, é possível um homem expressar a sua masculinidade.
Ele está ali no trabalho, nos negócios dele, está numa reunião. É possível você continuar expressando sua masculinidade ali. Como que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, se dispor para tarefas difíceis, que não devam recair para as mulheres ali. Você pode entrar em assuntos que nem todos teriam coragem de entrar e que estão até evitando, mas que você sabe que são assuntos importantes para o projeto. Então você vai exercer essa liderança, você vai fazer isso de maneira corajosa, certo? Você vai exercer a sua masculinidade abrindo porta, oferecendo a cadeira, falando de modo educado e respeitoso com as mulheres, não apenas se a mulher for sua chefe, mas pelo fato de que Deus te fez como um homem e é assim que homens lidam com mulheres. Agora eu sei que eu estou lidando com uma situação aqui, gente, que vivemos num mundo cada vez mais contrário a isso. É verdade hoje que muitas mulheres, elas transformam esses atos de cavalheirismo, de masculinidade, em ofensas. Nós vivemos numa época onde tem um bando de mulher querendo ser tratada como um rapazinho. E o meu ponto aqui, o meu chamado para os meus irmãos é: não desistam, homens. Deus nos chamou para algo e ainda que o mundo diga que não quer, é para isso que nós fomos chamados. Então, continue falando de modo educado, continue agindo de modo gentil, deixe que isso leve os seus colegas a repensarem o que é de fato ser um homem. Não é isso que muitos hoje advogam, é aquilo que você está apresentando, certo? O contrário disso, gente, é você ser ou corajoso e machista, ou ser covarde e sensível. É isso que o mundo tenta rotular. Tem dois tipos de homens, né? Tem o corajoso, que é machista, então ele vai, toma iniciativa, lidera, né? Mas ele é desprezível, ele é machista. E tem outro tipo de homem, que é um covarde, um omisso, mas é aquele cara mais sensível, mais cuidadoso, mais delicado. E nós precisamos entender, gente, que não é nenhum nem o outro. Nosso modelo de homem ideal, maridos, é Jesus. E Jesus, ele nunca foi machista e nunca foi covarde. Jesus, ele é ao mesmo tempo corajoso e sensível. Ele une esse espectro. Ele ao mesmo tempo é os dois, corajoso e sensível. Certo, gente? Então, Jesus foi assim. E como homens, nós precisamos ser como ele. Precisamos ser corajosos. Corajosos para defender o fraco, o oprimido, o maltratado, o pobre. Devemos ser corajosos quando nós competimos nos negócios, quando nós defendemos a verdade, quando nós combatemos a mentira. Nós devemos ser corajosos. Corajosos com os covardes que se aproveitam de mulheres e que machucam crianças. Nós nos levantamos contra eles. Só os corajosos é que dão segurança e proteção que as mulheres precisam. Então, nós queremos ser corajosos como Cristo é. Mas, ao mesmo tempo, nós queremos ser os homens sensíveis. Sensíveis para consolar aquele que está machucado, para incentivar aquele que foi rejeitado, para ensinar aquele que é ignorante. Sensíveis com as mulheres, amando-as como Cristo amou a igreja. Sensíveis com as crianças, brincando com elas, dando-lhes importância, instruindo-as, sensíveis com aqueles que já estão quebrados pelo pecado, que precisam de ajuda, e que nós seremos aqueles que estarão disponíveis para caminhar com eles. Então, entenda isso. Jesus foi corajoso o suficiente para ir para a cruz sem derramar uma lágrima. Não tem homem mais corajoso do que ele. Mas Jesus foi sensível o suficiente para chorar intensamente quando seu melhor amigo morreu. Esse é o nosso modelo, homens, certo? Por mais que nós vivamos numa sociedade que quer botar tudo nos extremos, o modelo bíblico é o modelo de Cristo. Aquele homem que é corajoso e, ao mesmo tempo, altamente sensível. Então, para nós terminarmos, eu vou apenas ler aqui de novo, vou repetir a definição daquilo que nós falamos aqui hoje. Quando a gente pensa no papel do homem, nós devemos entender que, no cerne da masculinidade madura, está um senso de responsabilidade benevolente para liderar as mulheres, prover a elas e protegê-las.
através de formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem, ok? Então, era isso que eu queria tratar aqui com vocês nessa live, tá bom, gente? Eu acho que agora tem algumas perguntas, é isso mesmo, Regis? Está aberto para pergunta, tá? Então, se você tiver alguma pergunta, você pode colocar aí no chat. A gente já está quase na hora de a gente encerrar a live também, para não tomar muito tempo do café, mas a gente quer responder algumas dúvidas de vocês aí, tá bom? A gente não, né? Ele quer responder, né? Mas enquanto o pessoal vai escrevendo, Café, você falou sobre a questão das expressões culturais, né? Que Isso. a gente precisa olhar essa expressão cultural e isso faz parte da nossa masculinidade. Só que dentro da expressão cultural, eu vou ter tantas expressões culturais que elas são bíblicas e eu vou ter expressões culturais que elas são pecaminosas, né? Você citou o machismo, não deixa de ser uma espécie de... É distorcido, mas ainda assim é uma expressão cultural de vários lugares. Como é que eu distingo essa expressão cultural? Como é que eu consigo observar para saber se essa expressão ela é bíblica ou não? Porque algumas vezes essa expressão ela pode ser muito sutil. Pode haver um pecado embutido ali que ele é muito, muito, muito sutil, né? Sim. Tem alguma maneira prática que eu consigo observar isso? Olha, o que nós precisamos entender é que o evangelho, ele nunca é hóspede numa cultura. Ele é sempre o seu juiz e o seu redentor. Então, como que eu vou analisar práticas culturais aceitáveis se eu devo ou não adotá-las? O evangelho vai me levar a fazer essa análise no sentido assim: essa prática, ela honra Cristo, ela exemplifica por meio da minha vida o homem perfeito que Cristo é, certo? Há expressões culturais que, de certo modo, vão mostrar de maneira mais visível para os indivíduos o homem perfeito que Cristo foi. Honrando mulheres, tratando-as com dignidade, preocupando-se com elas, honrando a própria mãe, né, como Cristo fez. Agora, existem expressões culturais que elas são o anti-evangelho. Elas são a negação de Cristo como homem perfeito, a ponto de que, se eu me chamo de cristão e eu encarno essas expressões culturais, eu estou negando o próprio Cristo, certo? Então, eu diria para você que nós temos as lentes do evangelho como um filtro, né? O que o homem perfeito, Cristo, faria ou adotaria como expressões da sua masculinidade. Se não é algo que Jesus endossaria, então provavelmente é algo que eu não deveria estar abraçando. Muito bom. É isso aí. É a nossa cosmovisão que vai direcionar a nossa decisão em relação a essas expressões, né? Pergunta do irmão Jorge, que está aí logado com o YouTube do filho. Pastor, qual o conselho que você daria aos pais de meninos para que sejam um homem maduro com essas características, além, claro, do exemplo? Olha, recentemente eu li um livro chamado Formando Cavaleiros para os Dias Atuais, né? Esse livro foi assim uma quebra de paradigmas para mim, porque ele fala o seguinte, que no mundo antigo, os meninos eles eram formados no seu senso de masculinidade, não apenas por meio do exemplo do pai e tal, mas havia uma responsabilidade comunitária na formação dos meninos como indivíduos. Não era a responsabilidade apenas do pai, mas havia toda uma comunidade, né? Ou seja um vilarejo, seja uma tribo, seja uma igreja, certo? Então, algo que é compartilhado pelos homens como um todo, e cada um dos rapazes é visto como alguém que deve ser encorajado, né, por múltiplos exemplos, não apenas pelo exemplo do próprio pai. Porque, no meu caso, eu não tive um exemplo de pai cristão. Meu pai veio a se converter agora há pouco, né? E aí, como é que faz? Eu não posso estar desprovido de referências masculinas porque eu não tenho um bom exemplo em casa. E aí a comunidade ela tem esse papel. E uma outra coisa que eu diria, além da comunidade ter esse papel,
é muito importante nós marcarmos claramente momentos de transição, mostrando para os nossos filhos que você não é mais criança, certo? Então, ao invés de a gente pegar esse pacote da adolescência, que é um pacote sem limites definidos, vamos pegar algumas coisas que são mais nítidas. Por exemplo, quando o costume judaico, né, do bar mitzvah, certo? Quando o jovenzinho ali, quando chega por volta dos seus 11 anos, né, ele já é considerado responsável pelas suas próprias decisões, certo? Então, se no mundo bíblico já era percebido dessa maneira uma responsabilidade espiritual, então, será que eu não deveria também ver o meu filho nisso que a gente chama de início da adolescência e de certa maneira, dar a ele essa responsabilização? Olha, meu filho, você precisa fazer escolhas sábias, não adianta o papai querer ter que escolher sempre isso para você, certo? Então, nós temos esse momento da saída da infância, né? Um outro momento muito importante é o momento onde ele ingressa no vestibular, certo? Porque ele está dando mais um passo em direção à vida adulta. E é importante isso ser celebrado, comemorado, ser um marco, ser algo assim que indica o caminho de Deus na vida desse filho. Quando ele adentra o primeiro emprego, quando ele noiva, certo? Então, nós pais, nós homens da igreja, nós não podemos olhar para isso simplesmente como eventos na vida de um indivíduo. Nós devemos celebrar os passos dados pelos homens em direção a serem maduros, a serem maridos, conforme aquilo que Deus tem para eles. Eles estão crescendo. E, gente, nós vivemos num mundo onde toda a sociedade conspira para que os homens sejam idiotizados, né? Você pega qualquer filme, qualquer série que você tem, ou você tem um homem que é machista, e geralmente ele é tratado como o cristão é o pior exemplo dos filmes hoje, certo? Ou o homem que é visto assim como alguém aceitável, razoável, ele é sempre um paspalho, sempre um pateta, né? Então é o que nós falamos, né? É o corajoso machista, né? Ou é o sensível tolo. E nós precisamos mostrar para os nossos filhos que não, há um outro caminho, há uma outra perspectiva, há um modelo diferente a ser seguido, e com isso nós vamos incentivá-los a cada passo na direção desse modelo. Tá? Então eu diria isso aí para o Jorge, né? Isso. Que o exemplo não é apenas do pai, o exemplo deve vir de toda a comunidade cristã que cerca aquele indivíduo. Isso, inclusive, deveria fazer parte das iniciativas ministeriais da igreja. Isso deveria ser algo que a igreja como um todo vê como importante, porque essa é uma guerra contracultural. A cultura quer idiotizar os nossos meninos, para que eles se tornem maridos péssimos lá na frente. Ou maridos grosseiros ou maridos omissos. Péssimos em ambos os sentidos. E o mesmo se dá para as meninas, né? Porque se eles querem idiotizar os meninos, eles querem sexualizar demais e masculinizar demais as meninas também, né? Isso. Outro dia eu ouvi uma frase que é assim: a sociedade atual quer transformar mulheres em homens e quer transformar homens em idiotas. É exatamente isso. E você falou, é uma outra expressão cultural, né? A questão do cinema, os filmes, eles têm mexido muito com essa parte. É interessante isso. A sua resposta aí dá uns 15 estudos diferentes de coisas diferentes que precisam ser olhadas pelas igrejas. E recentemente eu li um livro que chama O Poder do Momento. Não é um autor cristão, mas o livro ele é muito bom. Eu li, é muito bom mesmo. Nossa, o Greg Groeschel, que indicou em uma das palestras que ele dá, e eu li esse livro e falei assim, a gente precisa começar a aprender a criar esses marcos nas vidas das pessoas, né, para que eles possam entender que aquela fase antiga, que foi boa, que era legal, mas ela já passou e começou uma fase nova, onde você vai ter novas responsabilidades. Isso. Então, bem bacana. E o ciclo da vida, ela avança, né? Então, porque aquele livro que eu li, ele pega os modelos de formação de cavaleiros durante a Idade Média, e ele diz assim que ele era marcado claramente por etapas, e que é como, por exemplo, no serviço militar, né? Então, cada patente que a pessoa adquire, aquilo tem um profundo significado na vida dela. E nós precisamos entender que os homens da igreja estão nesse processo formativo. Então, nós precisamos celebrar esses avanços.
Vamos para frente, senão a gente fica nessa resposta aqui uma hora fácil. Estefânia perguntou para a gente: nós mulheres somos incentivadas a assumirmos os papéis que não são nossos da mesma forma que a serpente fez com Eva. Deus nos dê sabedoria. Aliás, eu fiz um comentário, né? Deus nos dê sabedoria para sermos mais submissas a Deus em primeiro lugar. E aqui tem um contexto. Eu acho que nos nossos dias, eu vi uma frase outro dia, que igreja é lugar de mulher. E aí você pega e tenta falar assim, só mulher tem que estar na igreja. O homem tem que estar fazendo outra coisa. O homem tem que estar jogando bola, o homem tem que estar no churrasco, o homem tem que estar trabalhando, mas o homem, a igreja, no domingo de manhã, ele tem que estar em casa descansando e não fazendo qualquer outra coisa, menos na igreja. Então aí a mulher, ela acaba sendo incentivada a assumir um papel de liderança dentro da igreja, que ela não foi chamada para ter. Claro. E cada vez mais a gente vê problemas e distorções dentro da igreja por causa dessa questão. Não, e assim, eu me sinto muito à vontade de falar disso aqui com a IB, né? Porque eu sei que vocês são uma igreja altamente conservadora, como eu também sou, como a Palavra da Vida também é, né? Então, assim, as mulheres, hoje em dia, elas são, em parte, forçadas pela omissão dos homens e, em parte, forçadas pela sua própria propensão pecaminosa a serem quem não deveriam ser. Mas elas são impulsionadas nessa direção de assumirem funções, papéis, responsabilidades que não lhes cabem, segundo a Bíblia, certo? Então, nós precisamos entender, né, mas complementando aqui ao comentário da Estefânia, né, as mulheres precisam entender isso, entender que há uma guerra pela alma delas, certo? E que o maior ajuda, o maior apoio que elas podem dar para os homens ao redor delas é não assumir as responsabilidades que são deles, mas é incentivá-los, encorajá-los, constrangê-los pelo amor para que eles assumam essas responsabilidades. Será muito melhor, por quê? Porque é o caminho que Deus estabeleceu. É o caminho que Deus vai abençoar, certo? Então, uma igreja onde homens não assumem liderança e que tem uma liderança espiritual feminina, uma igreja que tem uma pastora, né? Eu não preciso nem conhecer a igreja, porque é uma igreja de homens bananas. É uma igreja de homens omissos, certo? Porque eles não estão assumindo responsabilidades que eles deveriam ser. Concordo. O Rogério Giotto. A frase dele não veio completa, mas dá para entender o que ele quis dizer aqui. Como enfrentar as ideologias que vão contra o modelo cristão, sendo que hoje na sociedade está sendo retirado, né? Provavelmente o modelo cristão está sendo retirado. Escola, todo lugar que antigamente existia uma base cristã, ela está sendo removida para ser colocada uma outra ideologia. Como é que a igreja ela age, ou como é que a gente pode fazer em relação a isso? Eu entendo que isso é uma resposta que transcende a questão de homens, mulheres, casais. Eu entendo que isso envolve todo o programa educacional da igreja, certo? Nós precisamos entender que estamos entrando numa época da história da igreja muito semelhante àquilo que Paulo e os apóstolos ali, os seus seguidores que foram para os gentios, enfrentaram. Um ambiente altamente hostil ao cristianismo, certo? Nós vivemos por muito tempo numa sociedade cristianizada, onde havia um cristianismo ainda que superficial, mas todo mundo era cristão. Até o ateu era o ateu cristão, porque ele era ateu por não crer no Deus dos cristãos, né? E hoje o que está acontecendo é que nós estamos entrando num momento de perseguições abertas, de hostilidades veladas, como acontecia com Paulo nas cidades onde ele ia, certo? Então, o que é que nós precisamos entender como igreja? Nós não estamos a passeio aqui. Nós não estamos aqui desfrutando das benesses deste mundo. A época do cristianismo confortável passou. Foi a época dos nossos pais, dos nossos avós, né? E eu não quero dizer que foi tudo confortável para eles, mas perseguições, inclusive perseguições por parte do Estado, por parte do sistema legal, por parte do sistema educacional. Essas perseguições, né, sistêmicas, elas estão acontecendo agora, cada vez mais. Então, pensando na igreja, a igreja precisa cada vez mais preparar
as pessoas, começando desde o departamento infantil, mas prepará-los para os desafios da vida adulta. Não adianta eu querer, quando o jovem entra na universidade, prepará-lo para lidar com as ideologias. Porque ali, todo o tempo que você podia preparar, você perdeu, e ele vai chegar lá, vai pegar um professor PhD com uma linguagem persuasiva e vai convencê-lo das besteiras rapidamente. Então, isso tem que ser preparado desde a de tenra idade. Isso tem que permear todo o programa educacional de uma igreja, certo? Nós estamos preparando homens e mulheres para os desafios de viver o evangelho na vida real, no mundo de hoje, né? E não apenas trazendo conteúdo informacional, como é grande parte da educação na igreja, né? Não, mas além de conteúdo, eu quero que ele seja algo, seja teologia prática, né? Algo que prepare para a vida. A escola, ela não é um seminário teológico, certo? Ela tem teologia, mas é uma teologia que deságua na vida. Senão é simplesmente exercício intelectual. Você está enchendo a cabeça da pessoa e o coração dela continua igual, né? Uhum. Não é transformado. Vamos lá. A Diva perguntou: qual deve ser a atitude da mulher para não assumir essas responsabilidades do homem? Olha, eu sei que eu estou sendo bastante generalista aqui. Por exemplo, tem situações onde a mulher ela tem que assumir algumas responsabilidades que pertenceriam ao homem, porque às vezes o homem saiu de casa, às vezes ela é viúva, entendeu? Então, eu não quero ser simplista na minha resposta. Mas pensando assim, numa situação de um casamento que permanece ali com as duas figuras, os dois indivíduos, a melhor maneira da mulher não assumir as responsabilidades do homem é ela assumindo plenamente as responsabilidades dela, ok? Sendo ela a auxiliadora para o que Deus a chamou, nós vamos falar disso no nosso próximo encontro, certo? Sendo ela aquela que zela, que cuida do seu lar, que zela, que cuida da instrução, da formação dos seus filhos, ela usa uma autoridade que pertence ao marido, mas ela é mediada com ela. O marido não está a maior parte do tempo com os filhos, certo? Então, assim, a melhor maneira de você não assumir as responsabilidades do seu marido é você conhecer as suas responsabilidades e assumi-las plenamente. Uma vez que você fizer isso, você sabe quem você deve ser e sabe quem você não deve ser. E, ao mesmo tempo, com isso, naturalmente, porque tem aquela complementaridade, aquela sinergia, ao você ser a esposa que você deve ser, você está constrangendo seu marido para ser o marido que ele deve ser, né? Você está vencendo o mal com o bem. Você está amontoando brasas vivas na cabeça dele. Você está atormentando a consciência dele espiritualmente falando, certo? Então, outros caminhos, discutir, brigar, fazer greve, isso aí não vai adiantar nada, porque isso não muda o coração do indivíduo, né? Acho que um caminho interessante é buscar ajuda, buscar conselho, né? Buscar algum pastor, algum líder espiritual, alguém da linha de aconselhamento bíblico que possa ajudar, certo? Mas pensando em você mesmo, né, Diva? Pensando no papel da mulher, a melhor maneira de você fazer isso é você assumir as suas responsabilidades, fazendo-as bem, né? Sendo excelente naquilo por qual Deus te chamou. Muito bom. Pessoal, a gente vai encerrar agora, agradecendo mais uma vez ao pastor Felipe Café por esse tempo, essa palestra muito, muito boa. Se vocês, irmãos, quem quiser o material disponível, pode liberar o PDF, o PowerPoint, pessoal? Pode, tranquilo. Eu vou colocar o PowerPoint no grupo de casais, tá? Tem muita coisa ali que foi falada que precisa ser refletida, tem que trazer para o coração e para que a gente possa tomar algumas atitudes importantes na nossa vida, tá bom? Então, agradeço mais uma vez. Café, brigadão por esse tempo. Você é uma bênção mesmo, cara. Tem jeito não, né? 20 anos sem te ver e continua a bênção. Irmãos, a nossa próxima palestra com o pastor Felipe vai ser dia 19 de julho, tá? E aí é a palestra mais focada nas mulheres. E aí, irmãos homens, a gente começa com o nosso papel de liderança e incentivando a sua esposa a estar nesse dia, porque pode ser que por algum motivo
ela não queira. Ela vai saber que vai falar com ela, que talvez puxe um pouco a orelha dela, ela não vai querer participar. Então, já coloque a sua liderança em prática que você aprendeu hoje, incentivando a sua esposa a estar online também com a gente dia 19 de julho. E a última palestra vai ser no dia 20 de setembro, também aqui no YouTube, tá bom? A Érica Fernanda, ó, sua aluna também aqui, ó. Maravilha. Felipe, obrigado mais uma vez. Boa noite para vocês aí. Manda um beijão para a Kátia, para as crianças. E até a próxima. Irmãos, obrigado mais uma vez. Boa noite para todos. Até domingo, se Deus permitir. Tchau, tchau.